Ok, ali agora a gente já está transmitindo, já está ao vivo. Aparentemente aqui a galerinha está entrando, né? Esperar aqui entrar mais um pouquinho. Certo. Aí eles vão mandando as mensagenzinhas, vão chegando aqui para a gente. O senhor já tinha feito live antes? Não. Ótimo, então são dois, porque eu também nunca tinha feito. Se errar, vamos errar junto e bonito Vamos junto. aqui. É isso mesmo. Esperar a galerinha terminar de entrar aqui. A Celine mandando boa noite. Ana Maria também mandando boa noite. Wesley também já está online aqui. Então tem gente do Maranhão e tem gente de Uberlândia e todas as outras filiais da Seven e os nossos clientes também, né, da Seven por aí espalhado, Que não é isso? maravilha. Legal, tem mais gente entrando aqui, esperamos 5 minutinhos. Meu amor, ninguém tá Olá, conseguindo acessar. Alana. Dizem pra ele. A Lana está falando que, olá, amigo Washington, que bom te ver, que seja por vídeo, embora, lembra de mim? Lana Meirelles, psiquiatra, o senhor lembra dela? Sim, sim. Grande abraço para minha amiga Lana, minha colega. Nossa, ela deve estar tendo bastante demanda nesse período, né? Porque Com acaba certeza. surgindo uma série de As ansiedade. dificuldades, né? Ansiedade generalizada É na verdade. população. Exatamente. Super live. Luiz, olha o Luiz, seu amigo também entrou aqui. Super live, ele mandou o Luiz Lima, Leal, Grande Cássio abraço. Peixoto. Grande abraço, meu amigo Luiz. Isso, a Joyce também entrou aqui com a gente. Olha, a Ana Maria lá de Sorocaba. Sorocaba, interior de São Paulo. Marinalva Cavalcante, boa noite. Afonso Barroso Batista, olá, Dr. Washington, estamos com você. Laninalva, Afonso, meus amigos. Grande abraço. Isso, bacana. Laninalva, Afonso, meus amigos. Grande abraço. Laninalva, Afonso, meus amigos. Me diz uma coisa, não chegou aqui para mim, mas o senhor está clinicando atualmente? Ou o senhor está mais dando palestra? O que o senhor tem feito atualmente na área médica? Mais na parte de gestão. Gestão. Mais a parte de gestão. Legal. O senhor gera uma clínica? E é mais aí na região mais na região do interior do Maranhão. Do região interior. do litoral ocidental maranhense. Litoral ocidental maranhense, entendi. Exatamente. Ali perto daquela base de lançamentos de Sim, Alcântara? sim, de Alcântara, exatamente. Sim. Começa ali o litoral ocidental, Uhum. uma região muito bonita chamada região da Floresta dos Guarás. Interessante. Guará é um pássaro típico da região, um pássaro muito bonito, um pássaro vermelho. Eu não conhecia, eu não conheço o Maranhão, É. nunca pisei aí, não. Nunca fui. Depois vai dar uma pesquisada para você ver as belezas aí maranhense e do litoral ocidental maranhense. Mas o sonho é ir aí, né? Conhecer. Os lençóis são famosos, mas eu fiquei sabendo que é difícil de chegar até lá, né? Não, Beleza. até que não. Até que não é muito difícil, não. De avião dá para ir passeio, né? De helicóptero, de bug, né? É verdade, de bug. Bom, então vou começar aqui me apresentando aqui para a galera que acabou de entrar. Eu sou o Jonathan, eu sou head da Seven Life, que é uma empresa, né, que facilita o acesso das pessoas na rede privada de saúde por um preço bem mais em conta, né? Ou seja, a gente oferece desconto para os benefícios de saúde, né? A Seven Life já existe há pelo menos um ano aqui em Uberlândia, então ela é nova e nós estamos no processo de expansão para as outras cidades onde o Grupo Seven tem filial. Então nós temos cidades aí no mais norte, no mais ao norte nós temos Brasília, Cuiabá, depois Campo Grande, algumas cidades do interior de São Paulo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul ali também, Joinville, Santa Catarina, até ali no litoral de São Paulo também, em Santos. Tá bem? E a Seven Life, ela oferece 7 serviços, né? Nós oferecemos desconto em consultas médicas, desconto em procedimentos odontológicos, desconto em exames laboratoriais, é claro, né? Um bom
diagnóstico é feito sempre baseados em exames, né? Então tem os exames de imagem também que a gente oferece desconto em medicamentos, um serviço de orientação à saúde por telefone, né? E o auxílio funeral. Tudo isso que compõe o nosso leque de produtos, tá? E de serviços. Tudo isso a gente não faz distinção, a gente não faz restrição para grau de parentesco, então uma família de até 6 pessoas pode adquirir, e os valores não alteram igual um plano de saúde, né? Como costumam variar por aí, beleza? Então, a gente está aqui agora com uma live para a gente tirar umas dúvidas sobre a área da saúde, né? Os cuidados médicos, os cuidados de saúde nesse período de pandemia, né? Vou abrir aqui para a gente ler um pouquinho sobre o senhor, né? Então, a gente vai falar sobre como a gente pode se cuidar, certo? Deixa eu achar aqui só um Certo. minutinho, por favor. Linha aqui. Olha, para a gente não demorar aqui, me desculpa, mas eu acabei perdendo aqui na tela, acabou saindo. Então, acho que eu poderia passar a palavra para o senhor, então, mesmo para poder se apresentar um pouquinho sobre a sua formação, né? O senhor se formou em medicina na Universidade Federal do Maranhão, não é isso? É isso, sou o Dr. Washington, me formei na Universidade Federal do Maranhão, né, aí atuando na área de medicina da família há 20 anos, né, atuando com cirurgia geral também há 15 anos, né, e trabalhando sempre com as comunidades do nosso Maranhão aqui, principalmente na região ocidental maranhense. Bacana. Então, já começar com uma pergunta que eu tô curioso, bastante curioso aqui. Qual é o sentimento de um médico nesse período de pandemia que nós estamos vivendo? O senhor fica ansioso, o senhor fica preocupado, o senhor está mais tranquilo? Qual que é o seu sentimento nesse momento? O sentimento de nós, profissionais da saúde, é sempre a atenção, né, com um momento tão difícil, tão delicado que passa a humanidade, né, um momento difícil que todas as pessoas se mostram muito preocupadas e ansiosas e tentam encontrar, principalmente nós médicos e nós profissionais da área da saúde, um apoio, né, e principalmente a solução dos seus problemas, a solução do seu problema de saúde. Essa é basicamente aquilo que a população procura quando vai até um hospital, vai até uma clínica, procurar o seu médico, procurar o atendimento de um profissional da saúde. E a pandemia vem trazer esse grande desafio para todos nós, né, para todos os profissionais de saúde, uma vez que ela ainda não se definiu uma cura, né, se definiu uma vacina, e isso tem trazido muita dificuldade e apreensão, né, à população, e cabe a nós estar trazendo o melhor suporte, o melhor tratamento de suporte para a população nesse momento de dificuldade. Legal. E teve algum aprendizado especial dessa pandemia que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Sim, claro. Como profissional de saúde e atendendo as pessoas nesse momento de dificuldade e vendo também a reação da humanidade, né, diante da pandemia. Você aprende muito com tudo isso e uma sugestão que a gente faz para a população também refletir, não é? São momentos difíceis assim que fazem com que a humanidade dê um passo à frente, né? Tenha mais humanidade, né? Busque a espiritualidade, né? E tentar melhorar cada vez mais como ser humano. Esse é o principal aprendizado que eu acho que fica para toda a população e também para todos nós nesse momento de grande luta pela saúde do nosso povo. Legal. É verdade que aí no Nordeste da região Nordeste e Norte, né, estão passando por uma dificuldade ainda maior mais do que na região Sudeste? É isso que o senhor tem visto? Ou Sim, isso não é verdade? sim. A dificuldade ela é geral, né? Ela não só no Nordeste, no Norte, ela é em todos os locais, porque você vê que a pandemia ela trouxe
o Brasil, ele é desigual, né? Mas ele trouxe um pé de igualdade no sentido de cuidados médicos, porque mesmo a gente tendo a tecnologia mais avançada no Sul e no Sudeste, né, a concentração maior de profissionais de saúde, principalmente médicos, né, o número de médicos pelo número da população, ela tem uma concentração maior no Sul e no Sudeste. Já no Norte e Nordeste a gente tem isso um pouco, uma deficiência muito maior, mas a gente vê também que depende muito do número de casos, né? Então, a gente vê hoje São Paulo, Rio de Janeiro também, o sistema de saúde já entrando em colapso, assim como no Norte, cidades como, ou estados como a Amazônia, como o Pará, e no Nordeste, Ceará e Maranhão, né? São estados que estão também com essa dificuldade e com esse colapso no sistema de saúde. Então, essa dificuldade ela não pode ser dita que tem só no Nordeste e no Norte do país. Ela também é observada hoje no Sul e no Sudeste. É verdade. Olha só, quem quiser enviar perguntas para o doutor, fique à vontade, é só enviar aqui no chat que eu vou lendo na sequência para ele, tá bem? Então, uma das outras perguntas que já tinham me deixado previamente aqui selecionada, doutor, a Gabriele, por exemplo, ela pergunta sobre a automedicação em caso de suspeita de coronavírus. O que o senhor pode nos alertar sobre isso? A Gabriela, é uma pergunta muito interessante nesse momento de pandemia, porque o que se observa é uma corrida desenfreada às farmácias, busca de medicamentos que se ouve falar que são utilizados no tratamento da Covid. E essa busca desenfreada por esses medicamentos, eles têm causado um transtorno muito grande. Porque muitas vezes, pessoas que adquirem medicamentos que podem até ser utilizados na Covid, não vão adoecer. E eles tiram esses medicamentos da farmácia e pessoas que estão doentes no momento, que vão às farmácias, não conseguem encontrar esse medicamento para fazer tratamento. Então, falta um pouco de compreensão, não é, e de conscientização da população, falta a consciência de a gente pensar no próximo. Esse é o momento, como eu falei antes, para a gente refletir e pensar no próximo. O próximo tem que estar bem para que nós também possamos estar bem. Então, é importante isso. Tem medicamentos que servem para outras enfermidades, para outras doenças, e que essas pessoas estão passando por dificuldade de tratamento exatamente por essa aquisição em demasia e as pessoas estocarem medicamento em casa sem estarem precisando. Isso é uma dificuldade que está gerando em todo o país, em todo o mundo. E aí a gente chama atenção para a população para não fazer esse tipo de coisa, porque termina dificultando o acesso de quem realmente precisa àquelas medicações. Legal. Então, olha só. E frisando, só para concluir a questão da automedicação, automedicação sempre é contraindicado. Né? Não devemos fazer essa automedicação. Né? E tem medicamentos, principalmente utilizados no tratamento da Covid, que são medicamentos com efeitos colaterais muito, muito grandes, né? E que não pode ser utilizado por determinados pacientes. Daí, casos até desses medicamentos terem causado mortes em pacientes que fazem a automedicação. Entendi. É porque muitas pessoas também consideram dor de cabeça, febre, né, como um sintoma leve, mas que normalmente é um sinal de que alguma coisa está acontecendo no teu corpo, né, e acaba mascarando esses sintomas, né, com essa automedicação. E aí fica complicado de fazer um diagnóstico correto, né? Exatamente. E a questão da automedicação, ela além de mascarar, tem os efeitos colaterais. Todo medicamento ele tem os efeitos benéficos e os efeitos não desejáveis, né? E se você toma uma medicação e essa medicação ela não está trazendo o efeito benéfico, porque você não está doente para tratar com aquele remédio, você vai terminar ficando só no prejuízo. E é bom chamar a atenção das pessoas quando se fala em automedicação, porque muitas pessoas estão em busca de medicamentos para prevenção do coronavírus, para prevenção da Covid-19, quando, na verdade, não existe a prevenção da doença em si. Né? Quando se fala em prevenção desta doença, só quando a gente tiver a vacina. A vacina é uma coisa mais adiante, que nós vamos falar ainda, mas não tem hoje medicamento nenhum que vai prevenir, que vai evitar de você adoecer.
Então, na verdade, não adianta essa corrida em busca de medicamentos para tentar evitar de adoecer. Então, é importante chamar a atenção também disso. Tá certo. O Elias Pereira enviou uma pergunta aqui pra gente, ó. No meu caso, tenho bronquite, sou do grupo de risco. E quais as complicações referentes ao Covid-19? O Elias Pois é. Pereira. Boa noite, Elias. E gostaria de explicar que existem os grupos de risco, sim. A bronquite é uma manifestação leve, né, de uma patologia pulmonar que pode trazer complicações de uma doença dessa, claro, mas não necessariamente, né? Existe a bronquite, a asma, que são doenças obstrutivas do sistema respiratório, né, como também a DPOC, paciente ex-tabagista, tabagista de longa data, né, são doentes que apresentam essa patologia pulmonar e que podem trazer complicações durante o desenvolvimento da doença dessa. No caso da bronquite, é um caso mais leve, viu, Elias? E não precisa tanta preocupação em relação a isso. Paciente jovem e sem nenhuma outra comorbidade, a bronquite é um caso leve para se pensar numa complicação maior no caso da Covid. Porque não deve deixar de continuar se cuidando, né? Se higienizando. Com certeza. É muito importante, né? Se cuidar e qualquer alteração, né? Dependendo da sua localidade, da sua cidade, do seu estado, muda muito o protocolo de uma cidade para outra, mas é sempre bom você buscar o protocolo daquela cidade, o protocolo daquele estado ou capital. É importante também a gente destacar que esses pacientes que apresentam sintomas leves na COVID, eles são pacientes que podem receber atendimento médico e podem fazer o seu tratamento em casa, né? Isso é muito importante para não sobrecarregar o sistema de saúde e impedir a vaga de um paciente que realmente esteja necessitando de um leito hospitalar. O que seriam sintomas leves, por exemplo? Tá. Então, nós temos sintomas como anosmia, que é a falta do cheiro, né? A falta do paladar, a diarreia, febre, cefaleia leve, né? Isso tudo são sintomas. A tosse seca, a gente não considera isso como sintomas graves, né? São sintomas leves. Agora, se você sentir, a partir daí, são sintomas leves, mas se você sentir falta de ar, é necessário procurar um pronto atendimento ou um hospital para poder, de forma presencial, consultar com o médico para daí ser examinado e ver a necessidade de internação ou não. Entendi. Olha, o Lilson Pavão até manda não é uma pergunta, é uma observação aqui. Aí a importância aí um gestor esclarecido e comprometido com as pessoas como o Dr. Washington. Aqui ele enviou. E o senhor gostaria de falar alguma coisa sobre isso, sobre a importância de ter um gestor, né, do município, de secretaria de alguma coisa de uma cidade, para poder ajudar a gente a organizar a cidade nas cidades, né, nesse momento de caos que acaba acontecendo com uma pandemia como essa? Com certeza, com certeza. É um momento muito importante e quando você tem alguém que tem esclarecimento, que tem conhecimento de causa, para trabalhar essa questão da pandemia, ela lhe dá um avanço muito grande. Você sai na frente, né, de outros municípios onde você não tem essa condição. E aí você tem essa possibilidade de trabalhar a questão com propriedade, né, e com os avanços que requer cada detalhe e cada situação, né, na sua cidade. Então, é muito importante isso, e a gente chama a atenção de que o que se vê hoje em dia é muito empenho, né, por parte das secretarias de saúde, de Estado, dos governadores, como a gente vê por aí afora, né, tomando as medidas de isolamento social, né, as restrições, tentando fazer o distanciamento social, que comprovadamente, cientificamente e comprovadamente pela Organização Mundial de Saúde, é um dos únicos meios de prevenção hoje que a gente tem, e tem que ser seguido, e é importante que os gestores, eles tomem essa posição e possam estar trabalhando protocolos que são importantíssimos,
né? Uma vez que a gente sabe que a doença, ela gradualmente, ela se alastra, né? Ela se dissemina por todo o país, por todas as cidades, é necessário que se criem protocolos em cada cidade para ter um enfrentamento com competência e com responsabilidade em cada lugar. Isso é muito importante e é fundamental. E por falar em crescimento, o Claudinei Souza até fez uma pergunta aqui pra gente, ó. Qual a previsão de acabar com essa pandemia no Brasil? Eita. Pois é uma pergunta que realmente é interessante, que a população toda espera uma resposta, né? O Brasil, o mundo espera uma resposta, todos os serviços aí, todas as atividades, né, comprometidas, e aí todo mundo fica aguardando esse momento, quando é que vai, né, mudar essa curva, né? Todo mundo fala de curva, não, nós estamos na ascendente, e quando é que nós vamos mudar essa curva para poder a gente voltar às atividades normais do nosso país, nossa cidade, nosso país, nosso estado? E assim, a pandemia, ela, por ser um vírus com uma facilidade imensa de disseminação, você vê que algumas cidades nós já estamos com grande quantidade de gente contaminadas, mas em outras cidades, agora que elas estão chegando, né, agora que a pandemia está chegando, então o Brasil é um país de dimensões continentais, né, e por isso tem essa diversidade tão grande, né, e faz com que a doença vá caminhando gradualmente, né, se espalhando e chegando a todas as cidades, e eu acredito que nós ainda vamos demorar aí 1 mês ou 2 meses para chegar naquele que se chama pico, mas o mais importante em tudo isso é que ao longo do tempo nós vamos aprendendo a lidar com a doença, né? No início, quando surgiu, era o bicho-papão, né? Era uma coisa assustadora realmente, e felizes daqueles que foram os primeiros, porque não se sabia nada ainda dessa doença, né? Vai se passando o tempo e a gente vai aprendendo. Nós médicos vamos começando a ver uma luz no fim do túnel, né? Vamos encontrando um horizonte para seguir. E aí a gente vai conhecendo a doença e vamos fazendo combinações de medicamentos, vamos tentando encontrar o ponto fraco da doença para poder atacar e poder estar restabelecendo os pacientes, restabelecendo a saúde dos nossos pacientes. E é isso que vai acontecer, na minha opinião, é que a cada dia que passe, né, acho que daí mais uns 2 meses, mais uns 60 dias, a gente vai estar com uma ideia, né, do que é realmente o coronavírus, de todas as suas fases, de todas as suas consequências, e como bloquear cada fase dessas, se não o tratamento específico para a doença em si, para o vírus em si, mas para combater os efeitos disso. Então nós vamos aprendendo o passo a passo, e ao longo do tempo vamos aprimorando os tratamentos e melhorando com isso a eficácia desses tratamentos e diminuindo a mortalidade. Isso é muito importante porque a população vai perdendo um pouco esse medo, né, desse bicho-papão que é o coronavírus, e que realmente é uma coisa assustadora devido à facilidade de disseminação. O mundo não esperava por isso nesse momento, né? Pegou a gente desprevenido, né? Pegou a gente desprevenido. E, assim, nem país rico, nem país pobre conseguiu, né, de forma competente, impedir a disseminação. Pouquíssimos países, como Nova Zelândia, né, Dinamarca, são países que não estão no outro patamar, podemos dizer assim, né, de disciplina, né, da população, de consciência da população. E parece-me que apenas esses 2 países conseguiram impedir a evolução da disseminação da doença. Mas o mundo todo, não é? O mundo todo, não. E a gente vê que no Brasil a dificuldade é grande, por mais que tenha as regras de isolamento, a regra de distanciamento, né, algumas cidades já com lockdown, né, e tudo isso a gente vê ainda uma dificuldade da população entender que é necessário você quebrar essa cadeia de disseminação do vírus, né, porque só depois de um entendimento, de uma conscientização da população, é que a gente vai ter um efetivo combate à disseminação. Isso sim é muito importante.
Pelo que eu entendi, então a gente tem que manter a calma para poder aprender com tudo aquilo que o vírus está nos ensinando, né? Então, isso já pega o gancho com a pergunta da Dulce Araújo aqui, ó. Ela fala que essa pandemia, além de estar causando diversas mortes no mundo inteiro, também é importante ressaltar sobre o impacto que essa pandemia tem causado na saúde mental dos indivíduos. E é sempre importante falar sobre a saúde mental, pois ela influencia muito também. E isso está ligado também com o sistema imunológico, né? Exatamente, exatamente. Hoje o que se vê é o pânico, né, na população, né, com toda razão. Devido a tudo isso, todas as notícias que se vê pelo mundo afora, de grande devastação, né, da humanidade, mortes em número altíssimo em todos os países por onde já passou a pandemia, ou por onde passa a pandemia, isso causa um impacto muito grande, né? Então, a mente do ser humano, ela vai se fragilizando, né? Ela vai se fragilizando e a pessoa vai precisando de suporte, vai precisando de apoio psicológico para suportar também a pressão, né? E também o pânico. Então, isso causa um desarranjo, né, no controle da sua mente, e quando você perde o controle da mente, quando você tem essa dificuldade, né, você também compromete o seu sistema imunológico. O organismo não funciona mais como um todo completamente, perfeitamente. Então, você tem aí uma deficiência e você diminui o sistema, a sua defesa, diminui a imunidade. E com isso facilita o agravamento, se infectado por coronavírus, o agravamento da doença. Então, pacientes que poderiam estar bem, né, no seu sistema imunológico perfeito, né, para ter um combate mais eficaz no momento de uma infecção, eles vão estar comprometendo esse sistema imunológico devido ao seu comprometimento da sua condição psicológica, da sua condição mental. E isso, ela tem um efeito muito grande também aí para piora do quadro clínico dessas pessoas. Entre surtar e manter a calma, é melhor manter a calma, né? Tem mais chance Temos que manter a calma, temos que ter fé, não é? A fé é muito importante, nós temos que buscar essa confiança dentro de nós e manter o controle da nossa mente, alimentar corretamente, dormir corretamente e ter uma mente tranquila para o nosso sistema estar funcionando perfeitamente e a gente poder se defender daqueles patógenos que venham, porventura, entrar no nosso organismo. Saber se a gente vai contrair essa doença, a gente não sabe, mas manter o corpo preparado de alguma forma, né, com as vitaminas, alimentado, exercício físico, ajuda a gente a passar por isso depois, se recuperar mais rapidamente ou sem algum dano, né, algum dano maior. Exatamente. É muito importante a população saber que a grande maioria das pessoas infectadas, elas não apresentam sintomas, né? Então, a maioria não apresenta, não sequer apresenta sintomas. Outros apresentam sintomas leves e uma pequena parte da população é que apresenta sintomas graves, né? Mas como se fala, o próprio termo define bem a pandemia, né? O número de pessoas infectadas é muito grande. E aí, por mais que o percentual de pessoas infectadas que precise de hospital seja um percentual baixo, um percentual pequeno, mas devido à quantidade de pessoas acometidas, isso termina colapsando o sistema de saúde do país, do estado, da cidade. Então, é importante a gente saber disso, porque a gente estando bem, o organismo estando bem, provavelmente você não vai ter danos maiores, mesmo sendo infectado pelos vírus. Dr. Washington, o Vivaldo Costa está preocupado aqui, ó, ele manda uma pergunta seguinte: para quem tem problemas no coração, quais são as indicações mais propícias para se comportar mediante a esse momento? Ou seja, pessoas de modo geral até, né, que tem algum problema cardíaco, o que o senhor pode falar sobre isso? Toda doença crônica, né, e o problema cardíaco é uma doença crônica, né, como doença pulmonar, como eu falei agora, como DPOC, como doença cardíaca, como doença renal, né, e outras doenças autoimunes, que são doenças crônicas, doenças metabólicas, como diabetes. Ou seja, todas essas doenças, elas têm o potencial de complicação
é o mesmo. Então, essas pessoas, elas são do grupo de risco para a complicação, no caso de infectados, elas têm que ter um cuidado redobrado, né? Elas têm que manter um isolamento social eficaz, né? Elas têm que saber que a chance de desenvolver uma doença com mais gravidade ela é muito maior do que na população em geral. Então, essas pessoas, fiquem em casa. Vamos ficar em casa, evite receber visitas, não saia. É bom que tenha alguém para fazer as compras, e antes dessas compras entrarem na casa dessas pessoas, que sejam higienizadas, né? E dessa forma, você mantendo esse distanciamento é importante. Não é uma coisa que você queira, né? Não é uma coisa desejável para nenhum ser humano, né? O ser humano, ele é, por natureza, sociável, né? Então, é difícil você ficar sozinho, é difícil você ficar isolado, mas temos que pensar na vida, temos que pensar em preservar a nossa saúde. Então, as pessoas com doenças crônicas, elas necessariamente têm que ter um cuidado redobrado e têm que manter o isolamento e o distanciamento social. É muito importante isso, porque dessa forma, seguindo todos os protocolos, seguindo todas as medidas de prevenção, você vai evitar que seja contaminado. Então, não relaxe nenhuma dessas medidas, porque as consequências podem ser muito graves. E você não pode incorrer nesse risco de estar infringindo essas medidas, porque você tem um potencial muito grande de complicação no caso de infecção pelo coronavírus. Então, a nossa recomendação é que você fique em casa e que tome todos os cuidados necessários para evitar a contaminação. Entendi. É que parece muito tempo, né? 4 meses, 5 meses em isolamento, mas se você pensa num tempo de vida de 70 anos, o que são 4 meses, né? A gente precisa se cuidar realmente. Exatamente. Quando vai terminar essa pandemia, e a gente falava da incerteza, tudo é incerto quando se fala disso, né? Mas a gente, como eu disse, a gente vai aprendendo, nós vamos caminhando, dando um passo de cada vez, e buscando a solução de cada um dos problemas. E, no caso do doente crônico, ele tem que pensar exatamente nisso. Não, 2 meses, né, 3 meses, 4 meses que seja, né, o que é isso comparado a 40 anos, né, a 50 anos de vida? Então, é um período que você tem que abdicar de muitas coisas, sim, tem sim que abdicar de muitas coisas, mas você sabe que isso é por um período limitado, e você vai ter a sua vida inteira pela frente para você poder fazer todas as coisas que você gosta. Nós acreditamos que essa pandemia vai passar até o final do ano, e depois disso a gente vai poder viver com toda a alegria e fazendo todas as coisas que a gente gosta. Então essa é a nossa recomendação. Por mais que você ache que 4 meses ou 6 meses que seja é muito, mas você precisa seguir essas recomendações para você se manter firme com saúde e poder apreciar a sua vida e viver com toda a liberdade, né? Essa vida que é muito bela. Beleza. Quem são as categorias de risco? Doenças cardíacas, pulmonares, acima de 60 anos, isso é verdade, né? E tem alguma outra categoria que a gente não falou? Nós temos, são várias doenças, a gente chama doenças crônicas, tá? Então, não dá nem para enumerar aqui, mas assim, no geral, aquelas doenças mais comuns, consideradas doença crônica, nós podemos considerar doença crônica, a hipertensão arterial. Você sabe que a hipertensão arterial é uma doença crônica e é de larga escala, né? É comum, de larga escala na população. Problemas renais, quando eu falo de problemas renais, insuficiência renal, né? É uma delas. Problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas metabólicos, né? Paciente obeso é um fator de risco também, né? Diabetes é um fator muito grande, né? É um fator de risco muito grande e a gente tem que tomar os cuidados. Então, são basicamente isso. As doenças autoimunes são inúmeras doenças autoimunes, mas quem tem doença autoimune provavelmente sabe que tem doença autoimune, faz tratamento, porque o tratamento é controle, não é cura da doença autoimune, né? E provavelmente sabe que tem doença autoimune, e as doenças autoimunes, elas são também um fator de risco muito grande, até porque
vai precisar utilizar medicamentos que diminuem a imunidade e, ao mesmo tempo, que precisa aumentar a imunidade para resistir, para batalhar contra o coronavírus. Então, são várias essas, quando se fala em doença crônica, né, e fatores de risco para a complicação da COVID. Então, além de idade, né, a questão da metabólica, né, do sobrepeso ou da obesidade, ainda tem as doenças crônicas, como hipertensão, doença renal, doença pulmonar, doença cardíaca, como foi falado, e diabetes. Beleza. Olha só, ó, Ailton Trajano mandou uma perguntinha aqui pra gente. Ó. Boa noite, a ministra Damares esteve em Floriano, Piauí, e disse que saiu de lá com um protocolo que tem dado muito certo em Floriano. Alguns países, a exemplo da Espanha e etc., você tem conhecimento desse protocolo e orienta ele? Hoje, como mais eficaz? Conhece algum protocolo mais eficaz que está sendo utilizado? Sim, a gente tem vários protocolos, né? Tem vários protocolos. No Brasil mesmo tem vários protocolos. Mas o que a gente sabe é que há medicações que, no decorrer do tempo, foi se tendo conhecimento das consequências da COVID no organismo dos pacientes, né? Foram observadas até mesmo em necrópsias, né, que foram realizadas principalmente na Europa, e daí se encontrou alguns efeitos da COVID que não era inicialmente como se pensava, que era apenas uma doença pulmonar. E hoje se sabe que a doença é mais que pulmonar, né? Ela afeta outros órgãos, ela afeta o sangue, e ela faz a coagulopatia, né? Então, isso aí já deu uma luz para que a gente pudesse incrementar, né, na questão do tratamento alguns medicamentos que têm salvado vidas realmente, né? E existe todo um trabalho para se elaborar um protocolo. Lá eu vi essa reportagem da ministra, já tinha visto também reportagem dos próprios médicos lá de Floriano, no estado do Piauí. É um protocolo de uma médica brasileira que trabalha na Espanha, né, e que trabalhou bastante nessa área do tratamento da Covid, e que tem sido utilizado em todos os estados também brasileiros, né, em todas as cidades, né, ela já é utilizada em larga escala também. Isso não é novidade apenas para Floriano, no Piauí, tá? Ela é utilizada em todo o país já. É claro que não é uma coisa ainda, porque não tem nenhuma uma evidência científica comprovadamente que esses medicamentos vão curar a doença. Não, mas nós temos evidência de que esses medicamentos, eles combatem algumas consequências da doença. E aí nós temos utilizado esses medicamentos com grande êxito, né? E estamos preparando, né, todo um protocolo para a região também, de onde eu trabalho, para que a gente esteja iniciando o tratamento. Inicialmente, o que era importante? Era a gente impedir que a doença chegasse, né? Tentar impedir que a doença chegasse, retardar a chegada dessa doença, né? E assim evitar o colapso do sistema de saúde. Uma vez que a doença chegou na região, chega em uma determinada região, aí sim, é necessário você desenvolver um método, um protocolo de tratamento desses pacientes. E isso a gente tem já trabalhado, a gente está desenvolvendo e já está aplicando esse protocolo, né, em pacientes que têm a COVID-19 e estamos tendo também bons resultados com isso. Acredito eu que logo, logo esse tratamento ele estará sendo feito de forma ambulatorial. Ah, bem legal. Olha só, e aproveitando para falar que a gente está falando sobre a evolução do tratamento, o José Maria mandou uma perguntinha aqui para a gente, o seguinte: a azitromicina é eficaz contra a evolução da doença? O complementando até a pergunta dele, ela ajuda no tratamento da doença? Ajuda sim, mas assim, é importante que as pessoas compreendam que a azitromicina é bom. Eu vou tomar azitromicina agora e eu vou evitar de adoecer, eu vou evitar de ter uma doença. Não esquecer do que a gente falou lá atrás. Uhum. Não previne, né, da doença, tá?
Você tomando azitromicina não previne de adoecer. É por isso que, uma vez doente, aí sim, a receita médica, né, é importante a consulta médica para que você possa fazer o uso desse medicamento, mas prescrito pelo médico, porque o médico vai ver que esse sintoma, ela realmente é necessário você iniciar o tratamento com a azitromicina. Mas a azitromicina é um dos medicamentos que fazem parte do protocolo. Entendi, legal. Olha aqui, para continuar sobre aquele fator de risco, né? Boa noite, doutor. As pessoas, né, a pessoa que tem artrose, artrite, reumatoide, está no setor de risco? Na categoria de risco? É uma doença, depende muito, assim, a artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, tá? Uhum. E quando se fala, não é uma doença que ele diminui a imunidade, mas se a pessoa estiver fazendo um tratamento, né, com drogas pesadas, né, já for uma artrite, depende da fase dessa artrite, se for artrite inicial, se for uma artrite leve, e o tratamento for leve, ela não tem influência, ela não é um fator complicador no caso para quem contrair a COVID. Né? Agora, se for uma artrite já grave, moderada, grave, onde você já utilize medicamentos que diminuam a sua imunidade, aí sim, pelo fato de você diminuir a imunidade, você passa a ser do grupo de risco, porque você diminui a força do seu organismo de lutar contra o vírus. Beleza. Olha só, outra perguntinha aqui do Pedro Henrique, né? Como você vê as pessoas buscando automedicação e acreditando em tratamentos que ainda não são comprovados? Pois é, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é sempre bom lembrar, e quando se falou em fake news, você vê tanta, ouve falar de tanta suposições de tratamento, né? Ah, deu certo isso, deu certo aquele chá, né? Deu certo o comprimido Chá, tal. engraçado, né? A gente vê muito isso, né? E não é por aí, né? O caminho não é esse, definitivamente não é. Automedicação contraindicado, não vamos fazer automedicação. Vamos procurar o protocolo da sua cidade, se é a telemedicina, se você tem um telefone para discar, se você tem um posto de saúde para procurar, se você tem um pronto atendimento para procurar, se você tem um hospital que você possa ir em caso de agravamento de sintomas, é importante que você tenha a prescrição médica para que você inicie o seu tratamento. E não iniciar por conta própria, não iniciar a automedicação, que você está incorrendo um risco grande para a sua saúde. Você está correndo risco para a sua saúde. Então, vamos evitar a automedicação. Perfeito. Eu fiz essa pergunta do Pedro aqui para pegar o gancho com a pergunta do Lucas, né? Que ainda é sobre o medicamento. É como o organismo reage à cloroquina e à hidroxicloroquina, né? Que a gente ouve e vê muito se falar na televisão, né? É uma das drogas que mais tem sido falado para o tratamento da COVID, né? Muito embora a gente não tenha nenhuma evidência de que ela seja eficaz no tratamento da COVID. Que foi criado essa expectativa? Como foi que foi criada essa expectativa? A cloroquina, ela foi testada in vitro, ou seja, ela foi testada em laboratório, né? E ela impediu a replicação, né, do vírus. E ao impedir in vitro a replicação do vírus, imaginou-se que a cloroquina seria eficaz também no organismo. E daí começou a se usar a cloroquina. Mas não podemos esquecer que essa mesma cloroquina, a hidroxicloroquina ou simplesmente a cloroquina, ela também foi testada in vitro por vírus como o vírus da AIDS, que é o HIV, o Ebola, o vírus da gripe, que hoje já tem vacina, graças a Deus, né, da influenza. Então, essa mesma hidroxicloroquina, né, ou simplesmente a cloroquina, ela foi testada impedindo a replicação desses vírus in vitro, em laboratório, mas quando aplicada no organismo, ela não teve efeito nenhum. Ou seja, uma coisa é você testar essa droga num ambiente separado, só o vírus e a droga. Outra coisa é jogar isso tudo dentro do organismo para ver o que acontece. Então, contra a influenza, contra a ebola e contra a AIDS,
a cloroquina não teve nenhuma eficácia. Então, a gente não sabe ainda qual será o resultado, né, dos estudos. E para a gente saber só depois de estudos realmente, estudos de larga escala e randomizados, para que a gente possa ter a certeza e a evidência científica de que a cloroquina possa agir de forma segura e com um efeito desejável no combate ao vírus. Entendi, perfeito. Olha só, a Célia Regina também mandou uma perguntinha aqui, ó. Doutor Washington, gostaria de saber se o contágio se dá somente através do contato com o rosto, né, a mucosa, né, boca, nariz, olhos, ou outra forma também? É muito importante saber isso, né? Porque quando você sabe a forma de contágio, você tem mais facilidade de você evitar. E é importante a gente saber que o vírus ele é eliminado basicamente pela boca, pelo nariz e pelas fezes. Ele é eliminado dessa forma, né? E geralmente ele é adquirido também pela boca, pelo nariz e pelos olhos, tá? Então ele entra no organismo através da boca, do nariz e dos olhos. Então, feridinhas, machucadinhos também, se tiver contato, sim, pode ficar. possível sim, possível sim. Verdade. Uhum. Mas assim, no geral, boca, nariz e olhos, né? Mas tem um detalhe. Esse vírus, ele fica suspenso no ar, em gotículas, né? Em micropartículas. Então, ao simples fato de respirar, se o paciente estiver infectado, ou tossir, ou espirrar, ele vai eliminar esse vírus que vai ficar suspenso, né, no ar. Em ambientes fechados, ele fica por várias horas suspenso, né? Ou então cair sobre alguma superfície que você vai tocar. E aí é importante, né, no critério de prevenção, você está evitando de estar tocando com a mão nos olhos, no nariz, na boca, né? Você está ali, de vez em quando você toca na boca, você coça o nariz, você esfrega o olho. Inconsciente, Então, né? inconscientemente, é uma coisa involuntária, até que você faz, já foi feita uma pesquisa, e você faz isso inúmeras vezes por dia, né? Então, o grande risco de contágio e a facilidade de disseminação dessa doença é exatamente isso. Porque esse vírus fica em aerosol, né? Ele fica em micropartículas suspensa no ar, e se você não tiver protegido com máscara, você vai fazer a inalação desse vírus e vai se contaminar. Então, quando a gente pede, né, que seja utilizado máscara, é um fator de proteção extremamente eficaz, né? Hoje, o uso de máscara ele é o fator mais eficaz de prevenção contra o coronavírus. Porque se você tiver todas as pessoas de máscaras, é preciso a gente desenvolver essa cultura, e não é fácil de desenvolver no nosso país, né? Tem ambientes frios que são mais fáceis de você se adaptar com a máscara, mas tem estados que a temperatura é bem maior, né? Como o nosso estado, o estado do Maranhão, e você tem pessoas que têm dificuldade. Não, essa máscara esquenta, essa máscara me sufoca, essa máscara, sabe, é desconfortável. Mas é importante a gente saber que nós precisamos desenvolver essa cultura do uso da máscara, porque a pandemia ela não tem um prazozinho aí determinado para ir embora e a gente ficar livre disso. Não, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos da nossa contribuição para diminuir a disseminação. E a melhor forma de darmos essa contribuição é a gente usar máscara. Porque quando o paciente que é portador do vírus, ele está com a doença, mesmo que ele ainda esteja assintomático, ele está eliminando esse vírus. Se ele usa uma máscara, ele evita, né, a eliminação de micropartículas, de aerosóis, e com isso impede a eliminação desse vírus no ambiente, e outras pessoas não vão se contaminar com o vírus. Esse vírus vai ficar, essas micropartículas vão ficar retidas na máscara, e aí vai evitar que se dissemine a doença. Então, hoje seria, assim, a forma mais eficaz da gente evitar a disseminação dessa doença terrível, será o uso de máscara. Vamos nos disciplinar
e vamos usar máscara, e vamos tomar os cuidados que nós vamos ficar livre dessa pandemia. Eu nem vi o tempo passar, a gente só tem mais 10 minutinhos aqui. Olha, só para comentar, a questão da máscara eu concordo com o senhor, porque eu também sou bem enjoadinho sobre isso. Eu encontrei uma que encaixa, sabe, essas que estica assim, foi as que melhor adaptou para mim, né? Porque tem aquelas que veste tudo e fica presa, aquela eu já não gostei. Então isso fica a dica para as pessoas procurarem qual é o melhor formato de máscara, né, que funciona para ela, que ela se sente confortável, né? Ah, Aí tem uma pergunta super importante aqui, olha, que quase que se aproxima com uma consulta, né? Doutor, o paciente com hipertensão que usa captopril tem que trocar, provavelmente trocar o medicamento, é isso? Inicialmente se falou muito em que essas drogas chamadas inibidores da enzima convertase, né, que é da ECA, inibidores da ECA, eles facilitariam a infecção das células, né? E daí começou a dizer que era necessário a troca desses medicamentos. Ainda não há um consenso para isso, né? O importante mesmo é não deixar a pressão arterial descontrolada. Aí sim, você tem um risco muito maior do que você utilizar o medicamento. Então, a nossa recomendação hoje é não deixe de usar o seu medicamento de pressão porque você acha que isso vai facilitar a complicação da doença. Não vai, e você não pode deixar de usar o seu medicamento de pressão, porque se a pressão descontrolar, você tem aí um descontrole na sua pressão arterial, para quem é hipertenso, o risco de complicação da doença aumenta ainda mais. Então, a dica é não mudar a medicação, é não deixar de tomar a medicação, e desta forma manter sua pressão arterial controlada e diminuir o risco de complicação da doença. Perfeito. Olha só, o Ivaldo Barros tem uma dúvida que compartilha comigo também, ó. Depois de uma pessoa for curada do coronavírus, ele corre o risco de contrair o vírus novamente? E aí? Pois Ivaldo, é uma dúvida ainda que a comunidade científica ainda não esclareceu. Agora, existe casos, relatos na Coreia do Sul, de 97 pacientes que voltaram a se contaminar com o coronavírus, né? Houve uma reinfecção. Mas a grande maioria, e já tem estudos feitos, um estudo inclusive maior nos Estados Unidos, que mostrou que todos os pacientes que se curaram do coronavírus, que foram submetidos à exposição ao vírus, não voltaram a contrair a doença, ou seja, não se reinfectaram. Então, é um bom sinal, é uma boa notícia, e provavelmente quem já teve a doença e quem tem o seu IgG positivo, né, que é os anticorpos, né, circulando no seu sangue, você provavelmente vai estar livre da reinfecção, você tem um passaporte aí de liberdade. Legal. Doutor, já aproveitando aquele gancho que a gente fez da máscara, né? Ainda tem muita gente que tem dúvida de como higienizar, né? A gente joga na máquina e lava tudo, tem que lavar separado com detergente, Não passa pode, não. Como que é isso? Deixa só eu te dizer, não pode jogar na máquina e lavar. Não pode jogar na máquina e lavar, é muito importante. É uma pergunta realmente interessante, porque as máscaras de tecidos, elas têm que ser higienizadas de forma correta para que ela possa ter realmente a eficácia que se tem numa máscara qualquer, uma máscara cirúrgica qualquer. Então, assim, a máscara de TNT não é recomendável a reutilização, porque quando você vai lavar essa máscara, você vai danificar ela não vai ter a mesma proteção que ela tinha antes. Então, a máscara de TNT, é muito importante saber disso, ela não é reutilizável, ela é descartável, e as máscaras de tecido, de algodão, né, tricoline, enfim, elas são máscaras que você pode reutilizar, mas tem que fazer a higienização de forma correta. E como é que se dá isso? Então, primeiro você lava essa máscara, né, delicadamente, sem estar esfregando forte, sem estar danificando o tecido, né? Você lava essa máscara com água e sabão, né? Então, você lavou com água e sabão, em seguida você coloca essa máscara de molho numa solução de água sanitária. Essa solução de água sanitária, em torno de 2,5%,
que corresponde a 2 colheres de sopa para cada litro de água, tá? Então, você vai pegar 2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água e fazer aí uma solução e mergulhar a sua máscara, que você já lavou com água e sabão, mergulhar por pelo menos 30 minutos. Você vai colocar ela de molho pelo menos 30 minutos, e aí sim, passou esses 30 minutos, você retira essa máscara, enxágua essa máscara e coloca para secar. Aí ela está pronta para ser reutilizada. E só chamando a atenção, com cuidado para que não danifique o tecido, para que não desorganize o tecido, para que ela continue ajustada no seu rosto. Isso é muito importante. Então, anotei a receitinha aqui, 2 colheres de sopa para cada litro de água de molho por 30 minutos, depois de ter lavado com água e sabão, de forma delicada para não abrir a trama do tecido, né, para não perder a eficácia, certo? Exatamente. Beleza, vamos para as outras. Olha só, a gente está chegando no final, falta só 3 minutinhos aqui para a gente terminar. Mas pegando o ganchinho aqui da Ítala para a gente finalizar, os psicólogos estão atendendo via celular, né? Esses atendimentos de telemedicina, atendimento de orientação à saúde por telefone, como que é na visão do senhor que é médico e faz, né, a clínica, pessoalmente, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse tipo de trabalho tem ajudado a diminuir o fluxo de atendimento presencialmente nas unidades de saúde? Isso é positivo para a gente? Eu diria que nesse momento de pandemia é muito importante, sim, porque você evita a exposição, né, de médico, você evita a exposição de psicólogos, de profissionais de saúde no geral, e também dos pacientes, né, e evita aglomerações, que é o mais importante. Então, esse é o momento para que a gente realmente reconheça a importância da telemedicina, né, e veja que para agora, para esse momento de pandemia, apesar de deixar a desejar em alguns aspectos, como o exame físico, né, e que algumas patologias, algumas doenças, elas são necessariamente necessário o atendimento presencial, mas esse é o momento para que a gente encontre formas alternativas que venham a favorecer a saúde das pessoas e impedir a disseminação do coronavírus. E a telemedicina é uma dessas formas que a gente encontra para continuar dando suporte aos nossos pacientes, tanto os médicos como os psicólogos e outros profissionais de saúde, e não submetê-los a riscos, né, a exposição que venha a favorecer a disseminação do coronavírus. Então, nesse momento, a gente vê com bons olhos e com aprovação, né, a situação da telemedicina. Perfeito, doutor, muito obrigado. Olha só, até o Pedro comenta aqui com a gente. É muito bom, pessoal, ótimas dicas e muito fácil de entender, o que é importante, né, nesse momento. Não adianta a gente ficar falando com aquelas palavras complexas que ninguém vai entender nada, como realmente se prevenir em casa. Para a gente finalizar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, algumas considerações finais? Eu gostaria de agradecer, né, por esse momento de poder fazer esses esclarecimentos, né? A gente sabe que o momento é muito difícil, nós precisamos todos, né, nos unirmos, a população está unida, né, o país está unido com um único sentimento, o sentimento de vencer essas dificuldades que atravessamos, né, de vencer a pandemia. E como podemos vencer essa pandemia? Através de medidas corretas, né, de disciplinas que nós devemos encarar, né, devemos acolher. É importante que a gente, nesse momento, tire assim, o seu ego, né, tire de dentro de você o ego, as vontades, os desejos, e pense não só em você, mas pense no próximo, pense na população, né, que não tem acesso, encontra várias dificuldades para ter a sua saúde, e ainda mais agora com uma coisa terrível como essa pandemia. Nós precisamos de nos unir, nós precisamos de nos dar as mãos em um só pensamento, em um só objetivo, com um só objetivo, que é impedir a disseminação do coronavírus. E para impedir a disseminação do coronavírus, é necessário tomarmos as medidas de prevenção. E uma delas é ficar em casa.
Vamos manter o distanciamento social. A segunda, mais importante, o uso de máscara. Então, toda a população que está nos ouvindo, está nos assistindo, vamos tomar essa consciência e tomar uma decisão dentro de nós mesmos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos trazer para o mundo, fazendo a diferença daquilo que a gente pode contribuir. E a gente pode contribuir impedindo a disseminação do vírus, usando a máscara, mantendo o distanciamento social e tomando as medidas corretas. Então, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, a todos que estiveram aí nos assistindo e desejar melhoras aí para a nossa situação, né, na medicina, e que Deus esteja nos abençoando e trazendo dias melhores e fazendo com que essa pandemia vá embora e a gente volte a ter o mundo que a gente conhecia antes. Perfeito. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer o senhor e vivenciar essa live aqui, agora nesse momento. Só para algumas perguntas que não foram respondidas, um detalhe, a gente falou com o Dr. Washington, tá? O profissional médico. Qualquer outro trabalho que esteja caminhando paralelo a isso, a gente deixou de lado, entendeu? Então, a gente não respondeu qualquer pergunta que fosse ligado a tipo de governo ou algo desse sentido, tá bom? Então, muito obrigado, doutor. Boa noite para o senhor e muita fé também que a gente vai conseguir sair dessa fase, né? Sair dessa pandemia o mais rápido possível. Beleza? Obrigado, gente. Pessoal, tchau, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.